Para a música desse povo transparece a tonalidade da indagação oculta ou expectativa fantasiosa cujas melodias sugerem coisas incomuns e surpreendentes à vida do homem físico. As histórias e as lendas musicadas por Wagner em suas peças sinfônicas ou óperas magistrais confirmam o espírito de religiosidade e a crença no mundo invisível por parte dos povos germânicos e anglo-saxões. Eles rendiam sua homenagem aos deuses, aos gênios, aos numes, e os consideravam habitantes de um mundo estranho muito diferente do que é habitado pelos homens. Nota do revisor: realmente, os temas fundamentais das óperas musicadas por Wagner são todos estribados em acontecimentos sobrenaturais, traindo em seu profundo simbolismo iniciático ou religioso a existência de um mundo espiritual. A Cavalgada das Valquírias, por exemplo, conta a história das deusas que recolhiam os guerreiros germânicos nos campos de batalha e depois os levavam para o Valhalla, ou seja, ao reino da glória. Em Siegfried, o herói busca a verdade, vence o dragão, símbolo da natureza inferior do homem, e mais tarde destrói Mine, personagem conhecido no rito iniciático como o corpo denso ou a matéria ilusória. O tema em sua profundidade adverte que o poder do espírito só pode ser conseguido depois de ele dominar a carne, ou seja, o instinto animal. Em Crepúsculo dos Deuses, Wagner trata de um assunto profundamente análogo ao Apocalipse, de João Evangelista, lembrando a expectativa da seleção da humanidade na hora cruciante do fim dos tempos. Tannhäuser conta a história da alma imperfeita encarnada pelo herói principal da obra, enquanto Elizabeth, a heroína da peça, simboliza a alma pura proibida de ligar-se ao amor impuro humano imaculado pelos estigmas das paixões do mundo material. Mas é o Lohengrin, uma das mais belas composições wagnerianas, a obra musical de maior expressão iniciática, cujo resumo, já no prelúdio do primeiro ato, revela a mensagem de ascensão espiritual do ser a outros mundos superiores. Lohengrin, o magnífico cavaleiro, surge deslizando a superfície do lago tranquilo, conduzido por majestoso cisne branco, decidido a salvar Elsa, vítima de Teulamund, o símbolo do mal. Aliás, o cisne branco imaculado representa um dos símbolos mais eletivos da iniciação espiritual, ave que dominou os diversos elementos da vida física, pois ela nada majestosamente sobre a água ou submergiu seu longo pescoço para explorar o leito do rio. Vive também a superfície sólida ou voa seguramente. Ela domina a terra, a água e o ar, simbolizando o próprio espírito depois que se despoja das ilusões da matéria para viver somente no reino da glória. O tradicional canto do cisne ainda simbolizava a antiga iniciação, o juramento do discípulo despedindo-se, em definitivo, dos tesouros, das gloriulas, dos poderes e das paixões físicas. Significava, enfim, a morte simbólica do homem animal e o renascimento jubiloso do homem espiritual. Fim da nota. Aliás, o Brasil também é rico de lendas e histórias sobrenaturais, cuja origem se deve propriamente à faculdade mediúnica bastante desenvolvida dos brasileiros que, em geral, são prodigamente intuitivos desde o berço. Muito antes da codificação espírita, os silvícolas das plagas americanas já praticavam diversos ritos, que os dispunham ao intercâmbio mediúnico com o mundo invisível, pondo-os, assim, em contato com os companheiros de tribo, já desencarnados. Eles também exerciam a mediunidade curativa, quer prescrevendo ervas selecionadas, como esconjurando os maus espíritos pelo processo mágico dos exorcismos coletivos. Previam as variações do tempo, a época favorável para melhor plantação e colheita, auscultavam sinais do mundo oculto e pressentiam os lugares epidêmicos ou impróprios para sua existência. Os pajés mais tarimbados prenunciavam a morte dos caciques, o nascimento dos bons guerreiros ou a marcha belicosa das tribos adversas, advertindo, com êxito, sobre o resultado das porfias sangrentas. As lendas brasileiras são férteis de fenômenos mediúnicos.
No cenário das matas enluaradas surge o boitatá lançando fogo pelas narinas. Nas encruzilhadas escuras aparece o fantasmagórico Saci Pererê, saltitando numa perna só e despedindo fulgores dos olhos esbraseados. Na pradaria sem fim, corre loucamente a mula sem cabeça. Ou na penumbra das madrugadas nevoentas, os mais crédulos dizem ouvir os gemidos tristes do negrinho do pastoreio. Embora sejam histórias modeladas pela lenda e fantasia, no âmago dessas narrativas folclóricas domina o fenômeno mediúnico inconfundível a comprovar a vida mortal. Pergunta: a prática do intercâmbio mediúnico também não poderia ser vulgarizada pelos demais movimentos espiritualistas, em vez de considerarem quase uma ocupação exclusiva do espiritismo? Ramatiz: quer os médiuns kardecistas de mesa, durante as comunicações, copiem os notáveis tribunos, expondo em linguagem culta e castiça o pensamento dos desencarnados, quer os cavalos de Umbanda cuidem dos filhos do terreiro, transmitindo os conselhos dos pais em linguagem simples ou arrevezada, quer os esoteristas em suas sessões brancas se digam inspirados para as prédicas doutrinárias, e os teosofistas confiem unicamente nos seus mestres tradicionais, ou os discípulos iniciáticos aguardem o seu mestre na hora de sua maturidade espiritual. Isso tudo, enfim, não passa de fenômenos mediúnicos, embora varie o ambiente de sua manifestação e seja diferente o rótulo de cada conjunto religioso ou espiritualista. Mas foi o alto e não o homem terreno quem atribuiu ao espiritismo a vigilância e o controle da manifestação mediúnica na Terra, além da divulgação dos seus postulados de esclarecimento da vida imortal e renovação moral do homem. A codificação espírita é responsável pela prática mediúnica mais sadia e sensata nas relações entre os mortos e os vivos, atendendo ainda a promessa de Jesus, quando advertiu que enviaria o Consolador para derramar-se pela carne dos homens, das mulheres e das crianças. Desde que o Espiritismo não é uma iniciativa destinada exclusivamente à especulação filosófica extraterrena, mas ainda deve zelar pelo exercício eficiente e sensato da mediunidade entre os homens, então, realmente, lhe cabe vulgarizar o intercâmbio com os mortos para melhor esclarecimento dos vivos. O médium difere do tradicional adepto filiado aos templos iniciáticos, porque deve enfrentar as suas provas e tentações à luz do dia, entre as suas atividades e vicissitudes cotidianas. O discípulo da iniciação oculta deve provar suas virtudes e vontade através dos símbolos e das reações provocados pelos testes iniciáticos. O médium, no entanto, enfrenta as mais duras provas no convívio da família, no ambiente de trabalho, nas suas relações cotidianas, nas obrigações sociais e pelas deficiências da saúde. Conforme já dissemos, o Espiritismo foi inspirado pelo próprio Mestre Jesus para esclarecer os homens, cabendo-lhe atender desde os cérebros mais cultos, até os mais pobres de entendimento intelectual. Assim como o divino amigo desceu à terra para servir a todos os homens, o Espiritismo também assumiu a responsabilidade crítica de atender toda a humanidade, sem qualquer exceção de seita religiosa, casta social ou privilégio e cultura. Pergunta: alguns críticos afirmam que a fenomenologia mediúnica sob os auspícios do Espiritismo só atende a um sentido espetacular, uma vez que os fenômenos do mundo oculto impressionam os sentidos físicos do homem, mas de modo algum despertam a sua natureza angélica. Que dizeis? Ramatiz: não opomos dúvida que a fenomenologia mediúnica, considerada exclusivamente como espetáculo incomum aos sentidos humanos, não é suficiente para modificar o raciocínio do homem impenitente. Na verdade, os fenômenos mediúnicos podem convencer o homem de sua imortalidade, sem no entanto o converter à vida moral superior pregada pelos mais abalizados instrutores do reino angélico. Justamente por isso, o Evangelho é a base ou o cimento indestrutível da codificação espírita, porque o homem, além de reconhecer-se mortal, deve também angelizar-se através da mensagem do Cristo.
Que vale a convicção salutar de sua imortalidade, se ele não se prepara para usufruir a aventura espiritual depois da morte física? Evidentemente, o Espiritismo não é culpado porque muitos dos seus adeptos não lhe seguem os princípios de libertação espiritual e renovação moral, preferindo apenas usufruir-lhe os fenômenos que só afetam os sentidos físicos. Aliás, Jesus solucionou muito bem esse assunto quando, atendendo à queixa de Pedro contra a multidão ingrata, disse-lhe, categórico: que te importa, Pedro, que não me sigam? Segues-me tu? Pergunta. Também ouvimos alguns adversários da doutrina espírita alegarem que a generalização da prática mediúnica sensibiliza prematuramente o homem, colocando em relação e contato desvantajoso com o astral inferior, quando ele ainda não desvendou os meios de defesa psíquica contra o assédio perigoso dos espíritos perversos e mistificadores. Que dizeis? Ramatiz, não vos deve ser estranho o fato de que nenhuma criatura precisa desenvolver sua mediunidade, para depois ligar-se ao mundo oculto inferior. Os asilos de loucos estão repletos de indivíduos egressos de todas as religiões e condições humanas, que de modo algum exercitaram sua mediunidade ou participam de qualquer movimento espírita. Eles arruinaram-se pela sua índole moral deficiente, pelo vício, pela fraqueza espiritual ou pelo débito kármico do passado, e não por qualquer exercício mediúnico. Qualquer estatística, no vosso país, é suficiente para comprovar-vos que os hospícios, os asilos e as demais instituições de doentes mentais estão lotados por criaturas de todas as idades, religiões, cultura, doutrinas e nacionalidade. Embora os cientistas e adversários religiosos ainda acolhem o espiritismo de fábrica de loucos, eles ficariam surpresos verificando que os espíritas, na verdade, constituem menor número de inquilinos das casas de alienados. O contacto perigoso com os espíritos inferiores não é fruto exclusivo da frequência aos trabalhos de mesa kardecista, ou dos terreiros de Umbanda, mas depende muitíssimo da natureza dos pensamentos e das emoções dos homens. A corrupção moral, o vício degradante, a paixão inferior, a lascívia mental ou verbal, são atitudes desfavoráveis e sensibilizam mediunicamente qualquer pessoa para ligá-la às entidades das sombras. Enquanto Rasputin, sem frequentar qualquer trabalho de desenvolvimento mediúnico, punha-se em contacto diário com os espíritos diabólicos, Francisco de Assis, atuando na outra faixa vibratória, podia comunicar-se com Jesus. Não vemos motivo de censuras porque o espiritismo pesquisa, estuda, controla e divulga o fenômeno mediúnico e as relações com os desencarnados, quando realmente isso constitui a base prática dos seus princípios doutrinários em conexão com os ensinamentos da lei do karma e da reencarnação. Tratando-se de doutrina que não depende de rituais, compromissos religiosos ou iniciáticos, nem firma sua divulgação nos ingredientes da magia terrena, mas sim, na elevação moral na vida prática. O Espiritismo é realmente o mais credenciado movimento espiritualista para popularizar os fenômenos de contacto com o além-túmulo. E não deve ser responsabilizado pelas incongruências, diatribes, tolices, leviandades ou interesses mercenários dos médiuns inescrupulosos, ignorantes ou charlatões, que lhe exploram o veio espiritual. Em obra anterior, já dissemos que a mediunidade de prova é um ensejo, espécie de aval concedido pelo alto ao homem demasiadamente comprometido em suas existências anteriores. Mas é do seu dever cumprir a tarefa mediúnica de modo honesto, sublime e caritativo, cabendo-lhe a responsabilidade moral na boa ou má aplicação dos bens cedidos pela magnanimidade dos seus guias. O certo é que, no lado de cá, ainda não possuímos uma polícia especializada com o dever de sanear o serviço dos médiuns na seara espírita. Temos de curvar-nos à própria vontade do Criador. Quando respeita o livre-arbítrio de seus filhos, embora a lei depois os discipline para seu próprio bem. Seria tão absurdo os adversários condenarem o Espiritismo,
só porque ainda vicejam a sua sombra os médiuns e os adeptos inescrupulosos, assim como teríamos de execrar a medicina, em face dos médicos sacripantas que exploram a dor à guisa de negócio lucrativo, ou então acusarmos a Igreja Católica devido à existência dos clérigos venais. Pergunta: Alhures, tendes afirmado que a Bíblia já registra, há milênios, os fatos mediúnicos entre os homens. Poderíeis citar-nos alguns exemplos elucidativos dessa afirmação, a fim de ampliarmos o nosso conhecimento a respeito desse assunto, tão importante para nossos estudos? Ramatiz: embora os acontecimentos mediúnicos descritos na Bíblia estejam velados pelo simbolismo da raça hebraica ou pela poesia religiosa, em verdade, eles são fenômenos mediúnicos tão específicos e positivos quanto aqueles que Allan Kardec e outros autores espíritas enumeraram em estudos. Em face da exiguidade do espaço de que dispomos nesta obra, citaremos alguns dos principais fenômenos mediúnicos incertos no Velho e no Novo Testamento, que provam a manifestação da mediunidade naquela época, isentando a doutrina espírita de havê-los inventado para fim doutrinário. O fenômeno mediúnico de materialização e de voz direta, por exemplo, é indiscutivelmente registrado em 1 Samuel, capítulo 28, versículos 11, 12 e 15, quando Saul, em vésperas de enfrentar dificultosa batalha sob o seu comando, resolve consultar uma célebre pitonisa da época, a fim de ouvir a alma de Samuel, poderoso comandante dos exércitos de Israel, já falecido e sepultado em Ramata, sua pátria. Eis, então, como a Bíblia relata os fatos através dos versículos já citados, e disse-lhe a mulher: quem queres tu que te apareça? Disse Saul: faze-me aparecer Samuel. E a mulher, tendo visto aparecer Samuel, deu um grande grito e disse a Saul: por que me enganaste tu? Disse pois Samuel, o espírito materializado, a Saul: por que me inquietaste fazendo-me vir cá? Em Jó, capítulo 4, versículos 13, 15 e 16, diz o profeta, no horror de uma visão noturna, quando o sono costuma ocupar os sentidos dos homens, ao passar diante de mim um espírito, os cabelos de minha carne se arrepiaram. Parou alguém diante de mim, cujo rosto eu não conhecia, um vulto diante dos meus olhos, e eu ouvi uma voz como de branda viração. Em ambos os casos comprova-se perfeitamente a materialização de espíritos e o fenômeno de voz direta, que melhor se confirma na seguinte frase: e eu ouvi uma voz como de branda viração. No segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículos 5 e 6, o profeta Eliseu produz o fenômeno de levitação, muito conhecido nas sessões espíritas e fenômenos físicos, conforme o seguinte relato: aconteceu, porém, que cortando uma árvore, caiu na água o ferro do machado, e ele gritou e disse: ai, meu senhor! Que este mesmo tinha emprestado o machado. E o homem de Deus, o profeta Eliseu, indagou: onde caiu? E ele mostrou o lugar. Cortou pois Eliseu um pau, e o lançou no mesmo lugar e o ferro saiu nadando. Não há dúvida alguma sobre o fato, pois em tal caso a levitação se comprova de modo espetacular, quando o ferro do machado emergiu à superfície do rio e à luz do dia. O fenômeno de materialização ainda se confirma, outra vez na seguinte narrativa de Lucas, capítulo 1 versículo 11, que assim diz: e apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, posto em pé na parte direita do altar do incenso. Conforme narram os apóstolos, noutros trechos bíblicos, um anjo materializou-se também a Maria, avisando-a de que seria a mãe do Senhor. A mediunidade de transporte está perfeitamente implícita nos relatos de Ezequiel. O profeta, capítulo 3, versículo 14, quando assim se expressa: também o Espírito me levantou, e me levou consigo, e eu me fui, cheio de amargura e indignação do meu espírito, porém, a mão do Senhor estava comigo, confortando-me. Da mesma forma. Felipe, Atos, capítulo 8,
Versículo 39 e 40. Assim explica: e tanto que eles saíram da água, arrebatou o Espírito do Senhor a Felipe, e o eunuco não o viu mais. Porém, continuava o seu caminho cheio de prazer. Mas Felipe se achou em Azote, e, indo passando, pregava o evangelho em todas as cidades até que veio a Cesárea. A premonição também foi largamente exercida nos tempos bíblicos, pois a Bíblia é pródiga desses relatos proféticos, nos quais se profetiza a vinda de grandes seres. Malaquias, capítulo 4, versículo 5, prediz a vinda de Elias: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e horrível dia do Senhor. Isaías também foi um clarividente incomum, prevendo, quase um milênio antes, a vinda de Jesus e expondo minúcias que, mais tarde, serviriam para identificar o tipo sublime do Mestre, conforme se verifica no capítulo 7, versículos 14 e 15 do seu livro: pois por isso mesmo o Senhor vos dará este sinal. Eis que uma virgem conceberá, e parirá um filho, e será chamado seu nome Emanuel, Deus conosco. Ele comerá manteiga e mel, até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Isaías profetizou o nascimento de Jesus de uma virgem, isto é, o primeiro filho concebido de uma virgem só pode ser aquele que é gerado na primeira união conjugal. O Mestre, portanto, nasceu de uma virgem, mas sem desmentir as leis físicas imutáveis do Criador, ou sem violentar o processo genético peculiar do mundo em que viveis. A clarividência de Isaías ainda mais se confirma quando ele indica que Jesus seria alimentado a manteiga e mel, isto é, seria vegetariano, preferindo o mel como um dos seus alimentos prediletos. Ainda na Bíblia é possível comprovar-se de modo indiscutível um mecanismo justo e equitativo da lei do karma e os processos da reencarnação, que atualmente se entrosam como ensinamentos espiríticos, sendo bastante examinar-se a parte referente à vinda do profeta Elias e de João Batista, quando assim diz, Mateus, capítulo 17, versículos 11 a 13. Porque todos os profetas e a lei até João profetizaram. E se vós quereis bem compreender, ele mesmo é Elias, que há de vir. E Mateus, capítulo 17, 11 e 13, e Jesus, respondendo-lhes, disse-lhes, em verdade, Elias virá primeiro, e restaurará todas as coisas, mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Através desses relatos tradicionais, a própria Bíblia confirma-nos a ideia da reencarnação naqueles tempos memoráveis. Ainda endossa-nos o conceito retificador da lei do karma, em que a colheita é sempre de acordo com a sementeira. No primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículos 40, Elias ordena aos discípulos: apanhai os profetas de Baal, e não escape um só deles. E tendo o povo os agarrado, Elias os levou à torrente de Quizon, e ali os matou. Assim, Elias mandou-os degolar junto ao rio Quizon, inculpando-se perante a lei do karma pela espécie de morte bárbara que ordenou aos sacerdotes de Baal e candidatando-se a sofrer igual sorte no futuro. Na verdade, é a própria Bíblia que nos comprova o resgate dessa dívida kármica de Elias, quando depois de renascer na terra, sob a figura do profeta João Batista, ele também foi degolado no reinado de Herodes, a pedido de Salomé. Cumprira-se assim a lei do karma em sua implacável justiça redentora, uma vez que Elias, o degolador de outrora, depois de reencarnado como João Batista, também sofre idêntica prova kármica sob a lei de quem com ferro fere, com ferro será ferido, malgrado tenha sido ele o precursor do próprio Messias. Nota do revisor, em aditamento a Ramatiz, sobre os fenômenos mediúnicos relatados pela Bíblia, citamos Lucas, capítulo 24, versículo 37, no qual se comprova também a evidência dos apóstolos à guisa de médiuns espíritas, em que se diz, mas eles, os apóstolos, após a ressurreição do Mestre, achando-se perturbados e espantados, cuidavam que viam algum espírito.
Isso prova que há muito tempo os apóstolos já viam espíritos, pois do outro modo eles não poderiam pressupor um fato possível se já não o conhecessem anteriormente. Fim da nota. Capítulo 2. Algumas observações sobre os médiuns. Nota do médium. Em face da enorme quantidade de cartas a nós dirigidas, cujos missivistas solicitam que a nossa mediunidade também seja explicada no campo do receituário mediúnico, sentimos-nos no dever de solicitar a Ramatiz suas considerações sobre o assunto que se enfeixa no presente capítulo. Alguma coisa ele já disse em obras anteriores, mas agora aborda outros aspectos. Aliás, recomendamos ao leitor o exame do capítulo 11 da obra Mediunismo, onde Ramatiz aborda o tipo de nossa mediunidade de modo a auxiliar os médiuns intuitivos e inspirativos, para lograrem mais êxito e segurança no desempenho do seu serviço mediúnico. Fim da nota. Pergunta: considerando a vivacidade, a presteza e a segurança do vosso médium atual, que também atende nas mesmas condições ao receituário mediúnico, e já havendo conseguido curar enfermidades gravíssimas nessa tarefa terapêutica, indagamos: a sua mediunidade é apenas intuitiva? Ramatiz: conforme já explicamos em obra anterior, o nosso sensitivo tem plena consciência das ideias que lhe transmitimos, e em virtude de uma perfeita e recíproca sintonia ou afinidade entre nós, ele redige as nossas mensagens e o receituário mediúnico com presteza e fidelidade, podendo mesmo interromper a comunicação durante alguns momentos e atender a outros serviços ou obrigações profanas, e depois retornar a psicografar, sem que isso afete os resultados da sua tarefa mediúnica. Porém, o que ele prescreve é quase sempre medicação homeopática de seu conhecimento, pois sendo médium intuitivo, mas consciente, ele não pode indicar remédios que desconheça. E os terapeutas desencarnados cingem-se, naturalmente, aos remédios cujos nomes estão decorados ou averbados em sua mente. Nota do médium: realmente, durante o receituário mediúnico, aflora-me de modo indiscutível o nome da medicação escolhida pelos médicos homeopatas desencarnados, que operam comigo. Porém, trata-se de medicação escolhida pelos médicos homeopatas desencarnados, que operam comigo, porém trata-se de medicação que eu conheço. À medida que amplio meu arsenal de medicamentos homeopáticos, verifico que também cresce o êxito do meu receituário mediúnico. Fim da nota. Através do contato perispiritual, às vezes superamos a sua receptividade mental, fazendo que ele funcione como um receptor e nos como transmissor telepático. Embora o fenômeno ocorra entre um espírito desencarnado e outro encarnado, a sua eficiência é igual à obtida entre vós, por dois exímios telepatas. No entanto, a mediunidade de maior amplitude no sensitivo é a da transmentação, denominação feliz de conhecido escritor espírita ainda encarnado. Nota do médium: Edgar Darmond, capítulo Transmentação, página 58, da obra Mediunidade, nona edição, da Leque, cujas características transcrevemos abaixo. Primeiro, não há transmissão telepática, como ocorre nas formas conscientes e semiconscientes já estudadas. Segundo, não há incorporação física, como exteriorização do espírito do médium, como ocorre na forma inconsciente. Terceiro, não é indispensável a presença do espírito comunicante que, às vezes, atua à distância. Quarto, o médium não perde sua capacidade ambulatória nem a inibição de qualquer natureza para o lado do seu corpo físico. Quinto, o médium não é submetido a sono sonambúlico e nenhuma interferência anímica se pode dar. Sexto, opera-se uma substituição, ou melhor, uma sobreposição da mente individual do médium pela do espírito comunicante, que fica, assim, com inteiro domínio físico do médium, pelo comando dos centros cerebrais e anímicos. Torna-se, portanto, evidente que, para esta forma de mediunidade,
Exigem-se médiuns dotados de sensibilidade apurada e de perfeito equilíbrio psíquico. É uma mediunidade de exceção ou mais comum entre artistas, pintores, músicos, poetas e outros cuja função é produzirem obras destacadas, de caráter universalista. Fim da nota. No caso em apreço, nós não falamos propriamente ao ouvido físico do nosso médium, mas, sim, por conjunção mental, exceto em algumas ocasiões muito raras, em que atuamos de modo semiconsciente, quando se trata de receituário mediúnico, o espírito receitista escolhe no arquivo mental do médium a medicação que julga mais apropriada para o consulente. Então, atendendo a essa intuição mais forte sobre determinado remédio, o sensitivo escreve na receita justamente o nome do mesmo. É um tipo de mediunidade cujo maior êxito e amplitude depende essencialmente de estudo incessante, libertação das algemas da ortodoxia religiosa, ausência de ideias preconcebidas e prevenção contra esta ou aquela doutrina espiritualista. O médium transmentativo, estudioso e avesso ao sectarismo, é de espírito idêntico ao dos artistas, músicos ou pintores, cuja mente se entreabre para todas as expressões da vida, e, por isso, pode dispensar os recursos das concentrações especiais ou correntes psíquicas, como garantia de sucesso em seu intercâmbio conosco. Nos momentos de psicografar, o nosso médium procura sintonizar-se o melhor possível à nossa faixa vibratória. Então, ele obtém de nós as melhores elucidações possíveis às perguntas que redige, permitindo-nos também associar novas indagações, às quais nós mesmos respondemos, a fim de que a questão em foco seja esclarecida sem dar lugar a quaisquer dúvidas. Pergunta: qual o motivo mais importante, da parte do vosso médium, nesse gênero de mediunidade transmentativa, que lhe tem permitido receber um conjunto de comunicações valiosas, abordando problemas invulgares, cujo racionalismo, no entanto, pela sua lógica convincente, está despertando interesse em diversos países? Ramatiz, o nosso sensitivo, após constantes meditações, durante alguns anos, subordinou a sua faculdade mediúnica de psicógrafo a um caráter panorâmico, impessoal e didático, desinteressando-se de enveredar pelos meandros de feição individual ou pela curiosidade tão ao gosto dos terrícolas. O seu trabalho tem, pois, a finalidade essencial de captar mensagens espirituais de interesse para a humanidade, ou seja, ampliar o campo ideológico de todos os homens, no sentido de interessá-los nos problemas da vida do espírito imortal. O nosso médium é um sensitivo de intuição consciente, portanto não pode exprimir-se ou escrever na mesma grafia que os mortos adotavam quando viviam na matéria. No entanto, a sua mediunidade, repetimos, permite-lhe captar toda a substância das ideias que projetamos na tela da sua mente. Porém, como a singularidade das nossas revelações ou problemas contradizem certas premissas da vossa ciência e contrariam dogmas seculares do sectarismo religioso, é muito sensata a sua atitude de submeter nossos comunicados a uma revisão de coordenação lógica em máxima clareza expositiva feita por outrem que também disponha de certa receptividade às nossas induções e, além disso, expresse o nosso intuito fraterno de fazer que o leitor, ao considerar as facetas dos nossos estudos, não se limite à vantagem de haver tomado conhecimento de novas revelações, mas apreenda e sinta que o objetivo essencial das mesmas é despertar-lhe a consciência de modo que, ante a luz de novos horizontes, o seu espírito se apure em sentimentos e virtudes que o integrem, cada vez mais, no roteiro do Evangelho de Jesus. Aliás, todo médium deve auscultar e submeter a certo controle os produtos da sua mediunidade. Mesmo porque nenhum sensitivo mediúnico está absolutamente imune de ser mistificado, pois do lado de cá também existem consumados prestidigitadores de fenômenos psíquicos e hábeis sofistas da palavra falada e escrita, capazes de iludirem o médium de boa fé e conduzi-lo a certos equívocos.
Não contestamos que o nosso médium também incorre em deficiências. Às vezes também se julga autor das ideias e dos pensamentos que registra no papel, descrendo, assim, de terem sido inspirados por nós. Noutros casos, ele se crê um plagiário por associar assuntos de obras alheias que já leu, e quando tal acontece, ao recordar-se onde ouviu ou leu aquilo que lhe ditamos, ele sente-se amargurado. Ignora, no entanto, que nós mesmos, os desencarnados, nada criamos de novo no cosmo. Nós apenas damos curso às concepções e conhecimentos dos nossos antepassados, vestindo suas ideias com a roupagem da época atual. Somos, por vezes, uma espécie de lente ampliadora das ideias daqueles que nos precederam, tal qual eles, por sua vez, já o foram de seus antecessores. Porém o nosso médium, ao examinar, posteriormente, o que escreve sob nossa intuição, verifica haver tratado de assuntos que lhe são desconhecidos e traduzido conclusões até opostas à sua opinião. A semelhança da bolota, que se desenvolve no solo sujeita a crescer naturalmente por efeito da sua dinâmica genética, ele sabe que se cultivar cuidadosamente a sua faculdade mediúnica, então também conseguirá tornar-se uma espécie de carvalho generoso, cuja sombra amiga beneficiará muitos viandantes necessitados de repouso. Assim como um modesto veio d'água, nascido e vertido da encosta do Peru, depois de sucar prodigamente o extenso solo ressequido por onde passa e contornar obstáculos imensos, transforma-se no caudaloso Amazonas. O médium também precisa transpor e vencer as pedras que surgem no caminho do seu aprendizado e aperfeiçoamento mediúnico. No entanto, se quiser vencer mais facilmente as decepções, os desânimos na sua caminhada evolutiva sobre a face do planeta, o talismã milagroso para conseguir esse objetivo é integrar-se de alma e coração, no roteiro luminoso Evangelho de Jesus. Constitui um caso muito raro do médium que pode exercer diversas faculdades ao mesmo tempo, pois a sua maioria compõe-se de intuitivos. Assim, no caso do receituário, o nosso sensitivo também só atende nos limites que não ultrapassem a sua capacidade mediúnica consciente, conjugado à bagagem terapêutica que é de seu conhecimento, pois não sendo médium mecânico, sonambúlico ou de incorporação não pode receitar medicações que lhe sejam desconhecidas nem fazer diagnósticos de profundidade. No caso do médium mecânico, os espíritos terapeutas acionam o braço do médium à altura do seu plexo braquial e trabalham movendo como se fosse uma espécie de caneta viva, podendo, então, receitar sem utilizar como veículo o cérebro humano. Quanto ao nosso sensitivo, seus sucessos terapêuticos são devidos mais propriamente ao treino e à confiança que já adquiriu no intercâmbio conosco. No entanto, ele seria improdutivo e claudicante na sua função mediúnica, caso pretendesse solucionar problemas e assuntos particulares dos seus comunicantes ou dos consulentes terrícolas. Pergunta: desde que o vosso médium é apenas intuitivo consciente, então qual é o segredo do sucesso de vossas mensagens, que retratam um estilo, conhecimentos e concepções muito além da sua capacidade e cultura? Conhecemo-lo em suas deficiências humanas e sabemos da sua incapacidade para discernir e redigir dissertações a respeito de certos problemas bastante complexos, que constam das diversas obras já editadas sob vosso nome. Ramatiz, tal resultado é fruto de disciplina, estudo, devotamento e trabalho incessantes. Durante o contacto perispiritual a sua receptividade mental, sintonizando-se a nossa frequência vibratória, faz que o seu trabalho psicográfico deslize com firmeza. É, enfim, um veículo que não nos opõe qualquer resistência. E sua confiança absoluta nas respostas que lhe transmitimos também contribui para a perfeição da sua tarefa e da nossa. Ele escreve de acordo com a sua grafia comum e veste nossos pensamentos com o vocabulário de seu conhecimento e sem trair a nossa ideia. O médium intuitivo é algo semelhante a um vidro colorido, pois dá à sua cor própria luz que transmite.
Tal qual o pintor experiente e devotado, o nosso médium usa das tintas do mundo material para reproduzir os quadros que projetamos em sua mente perispiritual. Aliás, muitos médiuns de bom quilate espiritual estimulam suas faculdades pelo temor de serem mistificados ou recuam diante do serviço muito antes de alcançarem o domínio completo da sua capacidade mediúnica. Entretanto, o caminho seguro para o médium intuitivo desenvolver essa faculdade é a perseverança, o estudo e o anseio de querer ser útil na evangelização da humanidade. Aguardar o milagre da perfeição mediúnica, obtendo-a de um jato, isto não é possível, pois a subida dos degraus da evolução exige esforços próprios. Capítulo 3 – Novos aspectos da saúde e das enfermidades. Nota de Ramatiz. Perdoe-me o leitor, mas esta digressão sobre a saúde e a enfermidade, assunto já abordado em nossas obras anteriores, mas o autor recomenda que devemos insistir em indicar aos terrícolas quais são as causas mórbidas ocultas e responsáveis pela sua própria desventura no mundo físico. Já é tempo de o homem certificar-se e convencer-se de que a saúde do seu espírito imortal é que regula e mantém o equilíbrio da saúde do corpo físico transitório. Aliás, na velha Grécia, de Sócrates, Apolônio de Tiana, Platão, Pitágoras e outros renomados pensadores helênicos, já se encarava seriamente o conceito de alma sã e corpo são, como uma advertência da influência benfeitora ou maléfica, que a mente exerce sobre o organismo carnal. Fim da nota. Pergunta: que dizeis sobre a saúde física e a saúde espiritual, quanto a sua estreita relação ou dependência recíproca durante a vida do espírito encarnado? Ramatiz. A administração sideral classifica como virtudes todos os pensamentos e atos dignos e nobres que o homem pratique, e como pecados, todos os seus pensamentos e atitudes opostas ou contrárias ao bem. Considerando, então, que todos os atos têm como causa ou matriz o pensamento do espírito, torna-se evidente que os pecadores são enfermos da alma. E, ao contrário do que estabelece a ética da maioria das religiões, as suas transgressões não ofendem a Deus, mas a eles próprios exclusivamente. Sob tal contingência, o organismo carnal que a generosidade do Pai faculta ao espírito para redimir-se, sofre um pacto compulsório de enfermidades cruciantes, pois o corpo humano até mesmo depois de cadaverizado é uma espécie de fio terra a descarregar na intimidade da terra ganga de fluidos tóxicos que estava aderida com textura delicadíssima do perispírito. Durante os momentos pecaminosos, o homem mobiliza e atrai, do mundo oculto, os fluidos do instinto animal, os quais, na sua explosão emocional, convertem-se num resíduo denso e tóxico, que adere ao corpo astral ou perispírito, dificultando então ao homem estabelecer ligação com os espíritos do plano superior, devido ao abaixamento da sua vibração mental. E se ele não reage, termina por embrutecer-se. Porém, mais cedo ou mais tarde, a consciência do pecador dá rebate, e então, o espírito decide recuperar-se e alijar a carga tóxica que o atormenta. Mas, nesta emergência, embora o pecador, já arrependido, esteja disposto a uma reação construtiva no sentido de purificar-se, ele não pode subtrair-se aos imperativos da lei kármica, causa e efeito, do universo moral, ou seja, a recuperação da saúde moral do seu espírito enfermo só poderá ser conseguida mediante aquele esmeril que se chama dor e o lapidário que se chama tempo. E, assim, como decorrência de tal determinismo, o corpo físico que ele veste agora, ou outro, em reencarnação futura, terá de ser, justamente, o dreno válvula e escape para expurgar os fluidos deletérios que o intoxicam e o impedem de firmar a sua marcha na estrada da evolução. As toxinas psíquicas, durante a purificação perispiritual, convergem para os tecidos, órgãos ou regiões do corpo, mas insistimos em explicar que esse expurgo deletério, processado do perispírito para a carne, produz as manifestações enfermiças de acordo com a maior ou menor resistência biológica do enfermo.
Entretanto, os técnicos do espaço podem acelerar ou reduzir o descenso dos fluidos mórbidos, podendo também transferi-los para serem expurgados na existência seguinte ou então serem absorvidos nos charcos do além, se assim for de conveniência educativa para o espírito em prova. De qualquer modo, a provação será condicionada ao velho provérbio de que Deus não dá um fardo ou uma cruz superior às forças de quem tem de carregá-la. Nota do médium: a respeito desse provérbio popular, os espíritos relatam a história de certa mulher que, depois de admitida a presença do anjo do destino, queixou-se amargamente da injustiça de Deus, por fazê-la carregar, na terra, uma cruz de peso superior às suas forças. Atenciosamente, o anjo mandou-a entrar no recinto onde se guardavam os modelos de todas as cruzes destinadas aos encarnados e autorizou que ela escolhesse a cruz que mais lhe conviesse. Depois de experimentar diversas cruzes nos seus ombros frágeis, a mulher, satisfeita, escolheu a que ela julgou melhor e mais adequada para carregar dali por diante. Diz a história que o anjo, em seguida, mandou ler o nome da pessoa que deveria carregá-la, e, então, com grande espanto, a mulher identificou nela seu próprio nome. Fim da nota. Pergunta: poderias explicar-nos mais algumas fases desse expurgo de fluidos psíquicos, que aderem ao perispírito depois dos descontroles do espírito? Ramatiz: embora a tradição católica tenha criado a ideia de um inferno incompatível com a bondade de Deus, mais tarde os próprios autores dessa lenda religiosa amenizaram a punição infernal, criando um purgatório, ou seja, uma estação de fogo expiatório, entre o céu e o inferno. Conforme explicam os dogmas católicos, os pecadores lançados no inferno jamais se livrarão do fogo eterno, enquanto os condenados às chamas do purgatório são mais felizes, pois gozam de sursis concedido por Jesus, depois dos insistentes pedidos e apelos de Nossa Senhora, ou então, se libertam mediante o número de missas rezadas na terra pelos sacerdotes católicos. Enquanto não há nenhuma possibilidade de fuga ou de perdão para o pecador condenado ao fogaréu infernal, as almas do purgatório terminam alcançando o céu assim que cumprirem as penalidades de suas sentenças ou se beneficiarem pela recomendação oficial do clero do mundo terreno. Embora a mente fantasiosa dos sacerdotes ou líderes católicos considere o inferno e o purgatório locais adrede preparados para as almas dos homens expiarem os seus pecados do mundo, ambos os casos simbolizam as situações e os efeitos que o homem vive em si mesmo depois de pecar, ante a necessidade de expelir para a carne os resíduos psíquicos venenosos, que acumulou no seu perispírito. Nessa vertência cruciante de venenos para a matéria, que os hindus chamam a queima do karma, a dor atroz escalda a carne e a febre ardente incendeia o sangue, criando na mente humana a ideia do purgatório ou do inferno, cujo fogo corresponde ao estado de comburência psíquica durante a purificação perispiritual. Em consequência, o espírito já vive na terra o seu purgatório, cujo fogo pungente queima-lhe a carne no alastramento da doença, seja o câncer, a morféia, a tuberculose ou o pênfigo selvagem provenientes da drenação incessante dos tóxicos nocivos à estrutura da sua personalidade espiritual. No entanto, há certa equivalência na concepção do purgatório católico, pois, na realidade, o homem que não consegue eliminar toda a carga fluídica deletéria do seu perispírito através do corpo físico, às vezes precisa aceitar o recurso extremo de purgar o saldo pernicioso nos charcos ou pântanos saneadores de absorvência drástica, que existem no além-túmulo. Pergunta: poderias explicar-nos alguns pormenores dessa purgação perispiritual nos pântanos ou charcos absorventes do além-túmulo? Ramatiz: quando o espírito não consegue expurgar todo o conteúdo venenoso do seu perispírito numa sua existência física, ele desperta no além sobrecarregado de magnetismo primário, denso e hostil. Em tal caso, devido à própria lei dos pesos específicos, ele cai nas zonas astralinas pantanosas, ou seja,
no reservatório oculto das forças instintivas responsáveis pela vida animal. Depois de atraído para esses pântanos do astral inferior, onde predominam em contínua ebulição as energias primárias criadoras do corpo animal, ele é submetido à terapêutica obrigatória de purgação no lodo absorvente, embora tal processo lhes seja incômodo, doloroso e repugnante. Sob esse tratamento cáustico da lama astralina absorvente, eles se libertam, pouco a pouco, das excrescências, nódoas, venenos e das crostas fluídicas que nasceram no seu tecido perispiritual por efeito dos seus atos pecaminosos vividos na matéria. Embora sofram muitíssimo nos charcos astralinos, isso os alivia da carga mefítica acumulada na terra, assim como seu psiquismo enfermo, depois de chicoteado pela dor cruciante, desperta e corrige-se para viver existências futuras mais educativas ou menos animalizadas. Tanto a Terra quanto o mundo astral que a rodeia e a interpenetra por todos os poros, são palcos de redenção espiritual para os espíritos enfermos livrarem-se dos detritos mórbidos produzidos pelas suas imprudências pecaminosas. Os charcos do astral inferior lembram os recursos de que se servem alguns institutos de beleza, na Terra, quando também usam a lama terapêutica para limpar a pele das mulheres e remover-lhes certas nódoas ou manchas antiestéticas. Há, também, certa analogia desses pântanos astralinos com a natureza absorvente de um tipo de barro e de areia terrena, que habitualmente são usados no processo de imersão dos enfermos para o tratamento do reumatismo. A verdade é que o homem é o autor exclusivo de sua glória ou desdita. O céu e o inferno não passam de suas criações íntimas e de acordo com o seu próprio comportamento espiritual. Mas o pecador pode ressarcir-se rapidamente dos pecados de sua vida atual ou pregressa, desde que se devote, em definitivo, à prática das virtudes recomendadas por Jesus, as quais dispensam o uso das energias animais adversas e livram o espírito das purgações dolorosas que se fazem através do corpo de carne ou nos charcos corretivos do além-túmulo. Daí o motivo por que o Evangelho ainda é o compêndio de terapêutica mais certa para o espírito encarnado recuperar a saúde espiritual, uma vez que Jesus, o seu autor, além do mais sábio dos homens e o mais digno instrutor moral da humanidade terrena, foi, também, o médico inconfundível das enfermidades do espírito. Pergunta: conforme temos lido em certas obras mediúnicas, os bons espíritos sempre procuram livrar dos charcos os pecadores que ali sofrem. Porventura isso não elimina a tese de que os pecadores, com saldo de fluidos tóxicos provindos da terra, precisam submeter-se ao processo do lodo terapêutico absorvente, para sua purificação? Quer nos parecer que a sua libertação prematura, dos charcos, dispensa-os de tal necessidade levada ao extremo. Não é assim. Ramatiz, os espíritos socorristas só retiram dos charcos purgatoriais os pecadores que já estão em condições de uma permanência suportável nos postos e colônias de recuperação perispiritual adjacentes à crosta terráquea. Assim como o homem sujo e encharcado de lama não gozará de conforto entre os lençóis alvos de um leito principesco, os espíritos saturados de venenos perispirituais também não serão venturosos pela sua transferência prematura dos pântanos repugnantes para as regiões paradisíacas. Pergunta: poderíeis mencionar quais os estados pecaminosos mais responsáveis pela convocação de energias primárias e daninhas, que depois enfermam o homem pelas reações do seu perispírito contra a carne? Ramatiz: são as atitudes e estados mentais anti-evangélico denominados pecados, conforme da tradição católica ou protestante. Citaremos como principais, o orgulho, avareza, e ciúme, vaidade, inveja, calúnia, ódio, vingança, luxúria, cólera, maledicência, intolerância e hipocrisia, ou então de amargura, tristeza, amor próprio ofendido, fanatismo religioso, ociosidade, prepotência, egoísmo, astúcia, descrença espiritual, ou, ainda,
as consequências nefastas das paixões ilícitas ou dos vícios perniciosos. Nota do médium: observe-se que Ramatiz fez questão de mencionar todos os pecados mais graves à nossa integridade espiritual, enquanto, nas entrelinhas e para bom entendedor, ele adverte a cada leitor do seu provável pecado ou defeito, que pode lhe amargurar a existência pela mobilização de fluidos perniciosos e enfermiços. No entanto, em oposição a essa tabela de pecados, Ramatiz tem nos elucidado quanto às virtudes que devem ser cultivadas para nossa melhor graduação espiritual. Fim da nota. Conforme a natureza mais ou menos grave desses pecados, o homem também usa a maior ou menor cota de energias provindas das regiões ocultas da vida animal. Disso resultam-lhe, também, alterações correspondentes na sua saúde corporal, produzindo-se os surtos enfermiços, agudos ou crônicos. Aquele que ofende a sua própria integridade espiritual, também deve suportar os efeitos indesejáveis do expurgo dos resíduos deletérios provindos de sua infração pecaminosa, assim como o embriagado há de sofrer os efeitos molestos dos venenos alcoólicos que ingere durante a sua imprudência. Em suma, quando o homem peca, ele aciona pensamentos ou emoções de baixa frequência vibratória impregnados do magnetismo denso e agressivo das subcamadas do mundo oculto. Depois que tal energia inferior filtra-se pela mente alterada ou flui pelo corpo astral perturbado, ela assume um aspecto mórbido ou constitui-se numa combinação quimiofluídica tóxica e ofensiva ao perispírito do homem. Pergunta: poderíeis dar-nos um exemplo comparativo extraído da própria vida material, para elucidar melhor esse assunto? Ramatiz: em rude analogia, diríamos que os pecados exigem combustível pesado, de odor desagradável e resíduo denso, algo semelhante ao óleo cru usado nos motores de explosão, enquanto as virtudes requerem apenas energia sublimada, de fácil volatilização, tal qual o motorzinho elétrico, que se move com a carga de 110 volts sem deixar vestígios residuais. Isso também sucede de modo algo parecido com o residual fluídico inferior, que resulta dos pecados do homem, quando, depois de manter-se a tessitura apurada do perispírito, precisa ser expurgado para a carne. No entanto, a energia dos fluidos ou vibrações emitidas pelas virtudes como o amor, a ternura, a alegria, a mansuetude, a humildade, o perdão, o altruísmo, a benevolência, a filantropia, a castidade e outras, não deixam no perispírito quaisquer resíduos que precisem ser drenados para o corpo, sob o processo doloroso das enfermidades. Já o fluido grosseiro e hostil, procedente dos instintos da vida animal, torna-se virulento, e depois, quando baixa para a carne, aloja-se na pele causando chagas, afecções cutâneas ou eczemas, e se, no seu curso mórbido, depara com órgãos ou região orgânica mais debilitada, então se condensa e se aloja, seja no pulmão, no intestino, no pâncreas, no fígado, rins, estômago, no baço, nos ossos, ou mesmo no sistema linfático, endocrínico ou sanguíneo. Há criaturas que são vítimas de graves urticárias ou de manifestações eczemáticas após violenta discussão. Noutras, a pele se pontilha de manchas escuras ou pretas, a que o povo atribui os efeitos das doenças do coração. Em algumas, a pele muda de cor, torna-se úmida, excessivamente seca ou esfarela-se. Às vezes, é demasiadamente sensível sob o mais leve toque. Doutra feita, a epiderme mostra-se apática a qualquer contato exterior. Tais sintomas cutâneos também podem depender da diversidade dos estados psíquicos do homem atrabiliário, perverso, ciumento ou colérico. A pele humana é como a tela viva a refletir para o exterior do mundo físico as condições íntimas do próprio ser. Aliás, os modernos dermatologistas hindus, familiarizados com os ensinamentos ocultos, já conseguem identificar as causas boas ou más, responsáveis pelas afecções cutâneas dos seus pacientes,
motivo por eles também os doutrinam em espírito, mostrando-lhes a necessidade de harmonia psíquica para lograrem a cura mais breve. Em verdade, as energias primárias ou instintivas do mundo animal encontram-se adormecidas na intimidade da própria alma porque se trata do residual de forças que já lhes serviram quando da estruturação do corpo físico.